Primeiramente, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Amém que você está aqui hoje, neste feriado tão lindo do Brasil. Nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler apenas um versículo, depois nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. Apocalipse 3, 16, diz assim: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vou ler de novo. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te engrandecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de render louvores ao Senhor. Ó Deus, que o seu Espírito Santo esteja de fato fazendo uma obra neste momento. Ajude, Pai, com que essas palavras que saiam da minha boca possam ser palavras do Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui presente, Pai. Cada um possa levar um renovo, Pai, uma mudança de vida para os seus lares quando saírem daqui. E que o Senhor continue a nos ajudar, Pai, continue a nos abençoar através da sua palavra, das suas maneiras, Pai, que é uma maneira amorosa de nos ensinar. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que ainda há de fazer. No nome de Jesus. Amém. Diferente ou indiferente? Diferente ou indiferente? Enquanto eu estava estudando um pouquinho sobre isso, inclusive eu vou falar algumas coisas aqui, que alguns até vão lembrar que eu já falei, mas estudando um pouquinho sobre isso, eu sempre peço para Deus me ajudar, lembrar de alguma coisa que possa fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a palavra se torne uma coisa mais pessoal, mais íntima a nós. Falando um pouco sobre indiferença, essa semana, enquanto eu estava orando, aconteceu uma situação que eu observei a situação e eu falei, é isso. Eu estava trabalhando, para quem não sabe, eu trabalho no presídio, e aí estavam todos os detentos lá, e eles começaram a orar, porque era o dia de visita, então começaram a orar. Nós vamos orar agora pelos nossos visitantes e pela nossa vida. E eles oraram com muito fervor. Senhor, nos abençoe, vai ser um dia maravilhoso, nós estamos na sua presença, abençoe as pessoas que estão chegando. Ó Pai, nós queremos viver a tua vontade, no nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Só que é engraçado que na hora que esse rapaz acabou de orar, em nome de Jesus, amém. Ele levantou, pegou, tirou um maço de cigarro do bolso, acendeu o cigarro e foi brigar com outro rapaz que estava lá na frente. O que você está fazendo aí, não sei o quê? Falei, gente, indiferente, nem para frente, nem para trás. O seu chá quente ou frio? Quente? Morno. Morno? Você gosta de comer hambúrguer? Eu gosto, mas você acredita que Jesus veio para nos salvar e tirou todos os nossos pecados? Teve um rapaz uma vez que respondeu para mim assim, eu acredito em partes. No meio da coisa, em cima do muro, sabe o que Deus abomina? Pessoas em cima do muro, pessoas que não vão para frente nem vão para trás, pessoas que confessam a fé, que se dizem cristãs, que se dizem buscar a Deus, mas quando chega a hora de mudar, de transformar, de renovar a sua vida, não fazem nada para que isso aconteça. Ou vai de uma vez e diga, eu estou aqui, Senhor, estou pronto, vem me esvaziar e me encher de Ti, ou deixa para lá. Deus abomina aquele que fica no meio, indiferente. Eu lembro uma vez que o pastor Jay estava pregando, e ele falando sobre o amor, ele disse, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença, porque quando você não ama, você é indiferente a outra pessoa, e assim vai. E como há hoje cristãos indiferentes, não deveríamos encontrar, na verdade deveria ser raridade, ou até extinto. Mas quanto mais o tempo passa, nós vamos percebendo, nós vamos analisando e observando as igrejas, nós percebemos que há uma divisão natural dentro da igreja,
entre aquele grupo, o primeiro grupo, um grupo pequeno, com a minoria das pessoas, que são aqueles que fazem a obra de Deus, que buscam ser transformados, que buscam estar à frente, trabalhar, e vamos fazer alguma coisa, vamos agir, e fazem com que, entre aspas, a igreja comece a andar, e que é o grupo maior, que é o grupo daqueles que vêm à igreja, sentam, eu quero relevar minha bênção, e aí eu levo minha bênção para casa, e eu quero ir embora rapidinho, para ver se dá tempo de pegar o finalzinho do Fantástico. Há uma divisão natural, mas como o pastor Justin falou, semana passada, sobre o nosso projeto deste ano, olhando para o lado, a nossa intenção maior este ano, não é que isso aconteça mais, mas é que dentro dessa igreja, todas as pessoas estejam dispostas a serem diferentes. Sabe o que é ser diferente? É onde você estiver, você ser o destaque. Onde você estiver, você fazer a diferença. Ser aquele que as pessoas podem contar. Ser aquele que as pessoas sabem que vão ouvir. Isso é ser diferente. Você é diferente ou é indiferente? Pensa um pouquinho sobre isso hoje. Você é diferente ou é indiferente? Será que não está na hora de mudar? Na hora de começar a agir? Na hora de não somente ouvir as palavras de Deus e ir embora para casa, mas de ter uma transformação na minha vida e fazer parte dessa obra de uma maneira mais especial? E eu quero que vocês agora vejam comigo que há um profeta na Bíblia, em que passou por muitos momentos de indiferença. E eu falo isso com toda a reverência, mas para mim é um dos livros mais engraçados da Bíblia, por tudo aquilo que ele fez. Deus deu um chamado para ele. Eu quero que você vá pregar para aquelas pessoas perdidas. E eles estão muito, muito perdidos. E você precisa transmitir as minhas palavras para eles, senão eles vão perecer. E sabe o que ele disse? Eis-me aqui, Senhor. Teu servo te ouve. Sim, eu vou. Ao mesmo tempo que ele disse, sim, eu vou, ele virou as costas, foi para o outro lado tirar umas férias na Espanha. Sabe o que eu estou falando, né? Abre sua Bíblia lá no Jonas. Jonas, nós vamos ler alguns versículos deste livro. É um livro muito pequeno, 4 capítulos apenas, mas que nos dá grandes lições. Eu sei que para alguns até é um pouco difícil achar o livro. Eu estou falando aqui porque até agora não achei. Jonas, olha o capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 2 e 3 para começar. O livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 2 e 3. E eu quero ver com vocês algumas indiferenças que Jonas teve na sua vida. Jonas capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas era indiferente às ordens de Deus. Indiferente às ordens de Deus. Estudando um pouquinho de história, eu fiquei sabendo de uma guerra que houve próximo a Constantinopla, que era a grande capital do Império Romano. Uma guerra que foi terrível. Muitas pessoas morreram, mas muito mais do que isso, pessoas ficaram feridas, ao ponto de não ter mais hospitais, médicos para cuidar dos feridos. O que os soldados pensaram? Poxa, não tem mais lugar para nós levarmos essas pessoas feridas, vamos levar para os templos, para os religiosos. E é interessante que isso é história real. O que aconteceu? Quando chegaram nos templos, levando as pessoas que estavam feridas, os templos não quiseram receber os feridos, porque são com seus estudos, com suas orações, com seus karmas, etc. Nenhuma, e eu falo isso com religiões, ninguém quis receber as pessoas. Muitos morreram, porque não havia cuidado para eles. Mas eu sigo a Deus, sou indiferente às ordens de Deus. Jonas, Deus deu uma ordem para ele, vai para a cidade de Nínive. E Jonas simplesmente virou as costas e foi para o outro lado. Para que você está aqui hoje? Eu te pergunto. Por que você está aqui?
Será que é somente para ouvir aquilo que Deus tem para te falar, aquilo que Deus quer mudar na sua vida, mas continuar do jeito que está? Ou será que nós estamos aqui para de fato ouvir as ordens de Deus e cumpri-las? Se nós estamos ouvindo as mensagens de Deus, se nós estamos nós buscando os caminhos dos céus, por que às vezes parece tão difícil obedecer a Deus? Poxa, Giovanni, não é tão difícil obedecer a Deus. Eu estou aqui, estou lendo a minha palavra, estou buscando a Deus, mas às vezes Deus vai além conosco. Às vezes Ele fala assim, sabe aquela pessoa que fofocou de você, que falou mal aos 4 ventos sobre a sua vida? Vai lá, perdoa ela, você vai ser o conselheiro dessa pessoa. Eu vou obedecer a Deus? Difícil. Sabe aquele irmão que ninguém quer ficar perto dele, é insuportável? Você vai discipular ele, e eu vou usar a sua vida para transformar a vida daquela pessoa. Às vezes parece que é tão difícil obedecer a Deus, mas obedecer a Deus é o melhor. E é interessante que aquilo que Deus nos pede para fazer, deveria ser um prazer para nós, uma alegria, e não um peso. Se nós ajudamos, por exemplo, na escola bíblica dominical, poxa, eu vou ter que ficar lá com aquelas crianças lá, eu não aguento, correndo, não para de gritar. Não, aquilo é um prazer para mim, porque é aquilo que Deus quer para a minha vida. Mas por muitas vezes as pessoas não fazem isso. As pessoas procuram arrumar desculpas para não fazer a vontade de Deus. Eu não tenho tempo. Eu tenho tantas coisas para fazer que agora está complicado. Eu tenho que consertar minha vida, sabe? Eu tenho tantos defeitos. É que eu não tenho dom. Eu não tenho dom. Mas isso acontece, é que eu vou na igreja e ninguém me dá a oportunidade. Todas essas desculpas você pode apagar este ano aqui, porque oportunidade vai ter. Independente se você tem o dom ou não, você não precisa estar à frente do trabalho, mas eu posso fazer alguma coisa. Tempo para Deus nós temos, todo mundo tem 24 horas no dia. Basta você escolher o que é principal para você. Não temos desculpas para não fazer a vontade de Deus. Jonas disse que ia fazer, mas não fez. Muitas pessoas se levantam e dizem, eis-me aqui, Senhor, mas eu não faço. Muitas pessoas têm medo de dizer, eis-me aqui, Senhor, porque não estão dispostas a obedecer a Deus. Quando nós passamos pelo momento aqui de apelo, e aí falam, nós precisamos de mudança, precisamos fazer alguma coisa para alterar a nossa vida, para buscar mais a Deus, e algumas pessoas talvez até pensam, agora, o que eu faço? Se eu for lá na frente, vão falar de mim, vão pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas se eu não vou, e agora o que eu faço? Nós precisamos doar, precisamos fazer alguma coisa para Deus. E aí passa aqueles 5 minutos e fala, ufa, passou. Pensei que iam me chamar para fazer evangelismo na rua, que medo. Mas não, obedecer a Deus. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus disse, vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Só é amigo de Deus aquele que segue as ordens de Deus. Se você diz que segue a Deus, que ama a Deus, que é amigo de Deus, mas desobedece a Deus, permanece no pecado, mas não busca melhorar, não busca fazer algo de relevante para o Senhor, você não é amigo de Deus. Não existe o meio, não existe o indiferente. Quando nós deixarmos de ser totalmente indiferentes, como as coisas vão ser diferentes? Quando toda a igreja se tornar diferente, deixar de ser indiferente, as coisas vão ser diferentes. Cadeias se abrirão. Pessoas aprisionadas pelo pecado vão se render aos pés de Jesus, porque vamos dar o exemplo. Vamos falar e vamos dar o exemplo. Bancos vazios, só na hora da limpeza. Vai ter que acostumar a se levantar. Vou levantar porque está chegando mais pessoas. Mas para isso acontecer, precisamos ser diferentes. Eu e você. Você é diferente ou você é indiferente? Jonas era indiferente em mais algumas coisas. Olha, continua no mesmo capítulo 1, versículo 4. Diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão
e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas era indiferente aos acontecimentos. Indiferente aos acontecimentos. Eu vi uma história de um cruzeiro que estava passando próximo a uma ilha, e aí um rapaz estava lá no cruzeiro, ele olhou para ele e percebeu que tinha alguém pulando lá. E aí ele correu para o outro, tem um rapaz lá pulando lá, o que está acontecendo? O rapaz falou para ele: ei, deixa para lá, todo ano é assim, a gente passa aqui, ele fica aí chamando e tal. Indiferente aos acontecimentos. Sabe o que estava acontecendo aqui nesse momento da história? Jonas desobedeceu a Deus, e é interessante que eu consigo imaginar isso. Jonas não ouviu a voz de Deus falando: você me desobedeceu, mas aquilo que estava ao seu redor, ele percebeu o que estava acontecendo. E aí as pessoas todas tentando fazer alguma forma com que o barco não afundasse, jogando a água para fora, gritando e clamando o seu Deus, e correndo para lá e para cá, ajudando, jogando suas coisas para o rio, para o mar. E aí, de repente, cadê o Jonas? Está dormindo. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos dormindo? Será que nós não percebemos o tempo em que nós estamos? Que nós estamos nos finais dos tempos? Eu já comentei com alguns irmãos aqui uma carta que o antigo Papa mandou para o G8, que é a reunião dos 7 países mais desenvolvidos e a Rússia, pedindo urgentemente um líder mundial para ajudar na economia e acabar com a crise. E agora, sabe o que aconteceu? Essa carta já está na ONU. As coisas estão acontecendo, nós não estamos percebendo. Será que nós não percebemos os sinais que Jesus disse em Mateus 25 acontecendo? Pais contra filhos. Quem aqui ficou sabendo dessa semana de uma mulher que matou o marido com canivete aqui em Caraguá? Com canivete, não sei como, mas conseguiu. Do avião que sumiu, desapareceu um avião. E nós estamos dormindo. Da água que está acabando em São Paulo. Eu vou dizer uma coisa para você que parece engraçado, mas não é. O mundo está acabando. O mundo está acabando. E nós temos pouco tempo para fazer o bem. Mas aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo diferentes ou indiferentes? Continuo dormindo. Jonas estava dormindo. E sabe o que aconteceu de pior? Enquanto ele estava dormindo, as outras pessoas que não conheciam a Deus, o que estavam fazendo? Clamando o seu Deus. E por muitas vezes hoje nós somos envergonhados pela vontade de doar, pela vontade de entregar dos espíritas. Por muitas vezes nós somos envergonhados pela paciência que de fato tem os budistas, pela dedicação de pregar, entre aspas, o evangelho dos testemunhos de Jeová. Todo domingo ele bate na sua porta. Você fala: de novo? Mas ele está se dedicando. Nós ficamos impressionados com como o hindu consegue adorar tantos deuses exóticos, adorar vaca, adorar rato, mas eles fazem. E por muitas vezes, nós que temos o evangelho, que temos a palavra, enquanto todos clamavam, nada acontecia. Por quê? Estão clamando aquele que não tem poder sobre o mar, sobre os ventos, mas estão fazendo alguma coisa. Mas enquanto isso, aquele que tinha o Deus dos céus estava dormindo. E talvez nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando os católicos colocam uma santa no ombro e saem pela rua fazendo romaria, eles estão fazendo alguma coisa para que o barco não afunde. Quando os muçulmanos vão lá e matam pessoas, falam: ó, não vem tirar o sarro de Maomé não. Estão fazendo alguma coisa para que o barco não afunde. E o que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso papel diante de tudo isso? Como cristãos, como aquele que conhece a verdade. Jonas podia se levantar e dizer: opa, eu estou aqui, eu vou clamar ao Deus dos céus e as coisas vão mudar ao meu lado. Os acontecimentos vão ser diferentes, porque eu que conheço o Deus dos céus, vou clamar agora. E se a igreja fizer isso? E se a igreja começar a clamar? E se a igreja começar a agir e não deixar com que as coisas vão acontecendo e o barco está afundando e às vezes o cristão não está fazendo nada? É hora de levantar. E é hora de levantar sozinho. Porque você viu o que aconteceu na história? No versículo 6 diz que o capitão do barco foi lá: Ô Jonas, levanta aí.
já levei uns desses cutucões assim e não quero levar mais. Uma vez uma pessoa que trabalhava comigo, ela nunca tinha me dado brecha para dar o evangelho para ela. Sempre tirando sarro, que pastor é ladrão e não sei o quê. Isso faz um bom tempo atrás já. E aí um dia morreu uma amiga dela. Para quem que ela veio conversar? Com quem que ela veio conversar? Com o crente. Então, eu queria saber o que acontece depois da morte, como é que é? E eu que tem dois caminhos, né? Tem o caminho do céu e o caminho do inferno. Até que uma hora que ela falou brava para mim, fala de Jesus para mim. Não precisava levar uma dessa, né? Outra vez, eu estava com uns amigos e eu fiquei sabendo de uma situação próxima de casa, de pessoas que estavam muito necessitadas. E aí esses meus amigos conversando sobre isso, e eu pensando, poxa, eu podia fazer alguma coisa. Enquanto um deles falou, vamos, a família ia morrer de fome. Eu não preciso levar esses coices, esses cutucões, porque há um Espírito Santo dentro de mim, que está dizendo assim, e o que você ouviu da minha parte, através de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis e idôneos, e continua falando, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Continua falando. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Continua falando. Mas será que eu vou ficar dormindo? Ou será que é hora de levantar e falar, opa, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo. Eu estou vendo que o carnaval está levando mais gente embora. Eu estou sabendo que daqui uns 3 meses vai ter um índice alto de aborto nos hospitais. Eu estou sabendo que muitas pessoas que estão lá agora nunca ouviram falar do Senhor. Mas eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar dormindo. Indiferente aos acontecimentos. Que possamos acordar. Que possamos nos levantar com sede de falar e de fazer a diferença. Você é diferente ou indiferente? Agora eu quero que você vá no capítulo 4 de Jonas, que aqui é uma lição muito preciosa. Eu vou ler o capítulo todo, então quero que você preste muita atenção, porque é maravilhoso isso aqui. Jonas capítulo 4, diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali com abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Ele desejou morrer e disse, é melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas era indiferente aos outros, indiferente às outras pessoas, e isso já dá uma luz muito grande, para o nosso projeto deste ano, olhando para o lado. A história foi o seguinte, você conhece a história, depois que Jonas aconteceu tudo aquilo no barco, ele foi lançado no mar, e ele acabou dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe. E é interessante que, quando eu era pequeno, eu sempre vi umas imagens de Jonas
dentro da barriga do peixe, ele sentado em algum lugar, com uma velinha na mão, esperando, né, clamar a Deus. Mas não era isso que está acontecendo. Você consegue imaginar dentro do estômago do peixe? As peles relando nele, apertando ele, e vindo água e sufocando ele, afogando e não conseguindo enxergar nada, e metade de outros peixes ali em volta dele. Tanto que a palavra que ele usa quando ele clama ao Senhor, falando sobre a barriga do peixe, ele usa a palavra inferno ali dentro. E talvez tudo isso tocou Jonas ao ponto de ele falar, poxa, quando Deus manda ele para a praia e fala, ó, prega lá, ele fala, poxa, o inferno realmente é. E aí ele vai e ele transmite as palavras de Deus para a cidade de Nínive. E o que acontece? As pessoas se convertem. As pessoas se convertem e ele dá glória a Deus. Não, as pessoas se convertem e ele fica triste. Engraçado, né? Mas já ouviu falar de Nínive? Você tem algum conhecimento sobre essa cidade? A cidade de Nínive, de 0 a 10 para a violência, estava em 11. Eram pessoas cruéis. As mulheres eram ladras de monchê que deixariam ali babar chinelo. Enquanto isso, os homens eram brutos, truculentos. A própria palavra diz que muitos deles não sabiam nem ler e escrever, mas eram guerreiros. Eles matavam as pessoas, abusavam das mulheres, inclusive dos corpos. Aqueles que eles levavam escravos, eles prendiam as pessoas com uma argola no nariz e a outra da frente na mão. Então, um ia carregando o nariz do outro. Eles levavam essas pessoas. Para você ter uma ideia, os muros da cidade eram feitos com as cabeças daqueles que eles venceram, para que todo mundo que olhasse para a cidade ficasse com medo de chegar perto. Jonas não somente ia chegar perto e entrar, mas ia dizer, ó, vocês estão errados. Ele teve coragem de fazer isso. E ele entrou lá e pregou e as pessoas se converteram. E aí Jonas ficou triste. Afinal, quem se importaria com Nínive? Tomara que vai tudo para o inferno mesmo. Você se importaria? Eu me importo. Eu oro muito pelas conversões, pelos missionários. Mas você se importa com as pessoas que estão perdidas? Não precisa responder para mim. Você ficou triste ou você ficou feliz pelo traficante que morreu na Indonésia? Quando acontece alguma coisa com alguém que você sabe que fez muito mal para as pessoas, o que acontece? Você fica feliz ou fica triste? É Deus pesando a mão. Isso tinha que acontecer mesmo. Quem se importa com Nínive? Será que nós nos importamos? E aí a história continua e Jonas vai descansar, triste, abalado, com depressão. E aí ele deita e Deus faz crescer uma árvore próximo a ele. Ele fica muito feliz, aquela sombra gostosa, aquele vento. E eu acho engraçado essa parte, porque aí Deus manda um vento quente. Você imagina você embaixo de uma árvore, aí vem aquele sol na sua cara, e o vento. E aí Jonas olha para a árvore morreu. E aí ele fica muito triste, ao ponto de Deus falar assim, ô Jonas, por que você está bravo assim? Eu tenho que estar bravo mesmo, a ponto de morrer. Ficar bravo com Deus ainda. Engraçado, ele deu muito mais valor para aquela planta do que para uma cidade inteira de pessoas que iriam perecer e iam para o inferno. Que Jonas, né? Como às vezes parece com os cristãos. Como eu me preocupo tanto, quebrar a tela do meu celular, riscou a porta do meu carro, manchou a minha camisa predileta. Mas aí quando tem alguém com um cheiro de xixi na rua, eu me desvio para o outro lado da rua, porque não quero passar perto dessa pessoa. Quando tem alguém que vem pedir alguma coisa na rua, lá vem de novo. Eu me importo mais com as coisas, me importo mais com o meu cachorrinho, com o meu gatinho. Não, meu gatinho tem que comer o do melhor. Vou comer a melhor ração que tem, vou comprar para ele, que merece. Mas às vezes eu sei de muitas pessoas que estão sofrendo, que às vezes não tem o almoço. Mas aí eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu sou indiferente aos outros. Você é diferente ou é indiferente? Nós precisamos ser diferentes, Precisamos ser diferentes no meio das pessoas. Precisamos mostrar que nós estamos aqui neste mundo, para mostrar que há um Deus nos céus, que ama cada um deles. Não importa quem são, não importa se fizeram coisas más, coisas ruins, isso não é o nosso. Não importa quem você é. Quem você é? É filho de Deus? Se é filho de Deus, se diz cristão, se diz que prega o amor e a verdade, levanta, olhando para o lado.
eu vou ajudar, eu vou fazer. Não importa se a pessoa vai me retribuir, não importa se a pessoa vai me dizer, muito obrigado por tudo que você está fazendo por mim. Não, eu vou lá fazer, porque eu não sou indiferente aos outros. Você é diferente ou é indiferente? Jonas era indiferente aos acontecimentos, indiferente às ordens de Deus, indiferente aos outros, e para encerrar, Jonas era indiferente ao seu próprio destino. Bota no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Enquanto a equipe de louvor pode vir. Jonas capítulo 1, versículo 5. Diz assim, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Olha o versículo 12. Respondeu ele, Jonas falando: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas era indiferente ao seu próprio destino. Depois de desobedecer a Deus, de buscar fugir de Deus, Jonas podia muito bem, e quando tinha aquela situação e os ventos e o mar, ele podia muito bem se levantar e dizer: eu vou clamar a Deus, eu me arrependo daquilo que eu fiz, e agora eu vou agir diferente. Mas essa não foi a posição dele. Ele mesmo diz: me joguem no mar, porque tudo isso. Sabe que isso me intriga? Será que por muitas vezes nós, como cristãos, estamos, em vez de estarmos ajudando, estamos atrapalhando? Será que muitas vezes nós, como cristãos, em vez de ser uma bênção, somos um tropeço para as pessoas? Que julga problemas, que é pessimista? Ou será que eu estou ali para fazer a diferença? Jonas podia levantar as mãos, ele vai dizer: Deus, eu me arrependo de não ter buscado os seus caminhos. É diferente agora. Mas ele falou assim: já desobedeci a Deus mesmo? Me joga no mar. Indiferente ao seu próprio destino. Jogando no mar, quem conhece o mar sabe: não sei para onde que eu vou. Mas hoje eu quero dizer para você: não fique indiferente à sua própria vida. Se talvez você errou ou não buscou a Deus, ou não tem de fato obedecido às ordens de Deus, é o momento de dizer: não me joga no mar. Eu quero me arrepender, eu quero buscar o verdadeiro Deus e seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É hora de mudança. Não mais ser indiferente, mas ser diferente. Eu quero ser a diferença na minha família. Independente de quem são, independente de como agem, eu vou fazer a diferença na minha casa. Eu vou fazer a diferença no meu trabalho. Eu vou ser o primeiro a levantar e dizer: vamos ajudar tal e tal pessoa. Mas para isso eu tenho que me importar com aquilo que Deus quer para a minha vida. Vamos nos levantar? Enquanto nós cantamos, eu quero falar com você que talvez não conhece a Jesus, está indiferente ao seu destino. Poxa, eu não sei para onde que eu estou indo. Se me lançar no mar, se eu morrer, não sei para onde eu vou. Mas Deus está querendo dizer para você hoje: não lance no mar, porque Jesus pagou o alto preço pelos seus pecados. E é o momento de você se arrepender e dizer: Deus, eu quero seguir a sua vontade, eu quero ser diferente agora, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero buscar os seus caminhos. Não dê para Deus, Senhor, não tenha medo de vir aqui à frente, de orar, dizer: eu preciso do Senhor. Este é o momento de você se entregar, se arrepender. Vem me esvaziar e me encher de Ti, que possamos ser diferentes. Vamos cantar. O Rei da Glória,
neste lugar, ouço a voz da multidão, clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu me levantei ao teu encontro, levantei a minha voz como um clamor. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar, vem cear comigo. Conversando um pouco com a Alessandra hoje, nós ficamos sabendo de um caso terrível num lar. Como isso abalou a nossa vida, porque são amigos nossos. Eu falo, poxa, agora sabendo de tudo isso, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para estar junto, para abraçar, mesmo distante? E eu quero falar com você agora que já conhece a Jesus. Vai dizer, opa, eu sigo a Deus, eu sigo a vontade de Deus. Quem sabe por muitas vezes você está indiferente, as coisas estão acontecendo ao seu redor, e você sabe que há pessoas que estão sofrendo, que precisam de ajuda, de uma mão estendida, mas eu não tenho feito nada. Quem sabe alguém precisa de oração, e eu não paro nem um momento por aquela pessoa. Este é o momento de dizer, Deus, eu não vou ser mais indiferente. Eu agora quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a diferença dentro da igreja, na minha família, com os meus vizinhos, com meus familiares. Clame a Deus, fale com Ele, deixe Ele tocar o seu coração e te moldar, te transformar, para que a sua vida possa agora de fato ser 100% através da vontade de Deus. O Rei da Glória, o Rei da Glória passou neste lugar. Posso ouvir a voz da multidão, clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu me levantei ao teu encontro, levantei a minha voz como um clamor. Jesus, meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar, vem cear comigo. Jesus, Jesus, o meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procurar estar, ofereço o meu lar, vem cear comigo. Amém. Estou aqui, talvez você pensar, ele não cansa de falar, mas eu não canso de falar, porque é a palavra de Deus, é o que eu posso te oferecer de melhor para você. E eu não quero o seu dinheiro, não quero que você me carregue no colo, não quero nada disso. Mas isso aqui é simplesmente para que cada um de nós tomamos consciência de que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida, para a sua vida. E é por isso que eu não canso de falar,
Porque eu quero que você sinta também essa vontade de seguir o melhor. E que possamos ter de fato essa vontade de ser diferente, olhando para o lado, para as necessidades de outras pessoas, olhando para a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer para a minha vida, olhando para os acontecimentos, para aquilo que está acontecendo ao meu redor, o que eu preciso fazer para mudar, e cuidando do meu próprio destino, sabendo que Deus quer me dar o caminho melhor. Vamos orar? Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua paciência conosco, Pai. Por tantas vezes que nós viramos as costas para o Senhor, para aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, e ainda assim o Senhor tem misericórdia e paciência conosco, de nos mostrar o caminho correto. Às vezes é de uma maneira dolorosa, mas ao mesmo tempo é com o amor do Senhor que nós sentimos que nós precisamos fazer mais, que nós precisamos nos render mais, que nós precisamos de fato entregar o nosso lar a Ti, a nossa vida, Pai, aquilo que nós fazemos, o nosso dia a dia, ser pessoas diferentes, que não possamos mais, Pai, ser cristãos apáticos, cristãos que não fazem nada para mudar toda a situação deste mundo, mas que sejamos um foco de luz que possa iluminar longe, distante, tudo para a honra e glória do Senhor. Abençoe cada um que está aqui presente hoje, Pai. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito por nós, te agradeço pelo seu cuidado, e que o nosso coração esteja disposto a seguir as tuas vontades, seguir as tuas ordens, porque isso é o melhor para a nossa vida. Eu te agradeço, Pai. Cuide da nossa volta para casa, e que essa semana possa ser totalmente abençoada pelo Senhor, e que o seu Espírito continue a falar conosco. É o que eu te peço, no nome de Jesus.